paz do Senhor. Está começando agora um culto no seu lar. Eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração. Fica até o final desse vídeo. Deus ele vai falar contigo. No livro de 1 Crônicas, no capítulo número 13, no versículo número 13, vai dizer assim: E assim, Davi não trouxe a arca até ele, na cidade de Davi, mas carregou-a para dentro da casa de Obed-edom, o geteu. E a arca de Deus permaneceu na casa da família de Obed-edom 3 meses. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tinha. Essa passagem que nós acompanhamos vai nos dizer que Davi, depois que ele assume o reinado sobre Hebron, nós vimos que a primeira coisa que Davi ele faz é buscar a arca da aliança que estava esquecida na casa de Abinadab por 20 anos. E nós sabemos que a arca da aliança representava para o povo a presença de Deus no meio do povo. Então nós sabemos que Davi ele se sentia seguro tendo ali a presença de Deus perto de si e agora mais junto ao seu reinado. E nós vimos que então Davi ele reúne ali os principais, os sacerdotes, e ali nós vimos que ele faz uma reunião e vai para buscar a arca na casa de Abinadab. E nós vimos que a Bíblia diz que Davi ele faz um carro novo de boi para trazer a arca da aliança novamente para Jerusalém, porque a arca da aliança, significando a presença de Deus, representando a presença de Deus, lhe trazia segurança para o seu reinado. E nós vimos que então Davi estava pronto ali para um dia de alegria, para um dia de festividade, para um dia de regozijo na presença de Deus. A Bíblia diz que a arca da aliança, que representa a presença de Deus, ficou 20 anos na casa de Abinadab e nada ali aconteceu. Nós vimos que então agora Davi reúne todo esse povo, todos os sacerdotes, para buscar a arca do concerto, a arca da aliança. E nós vimos que chegamos na casa de Abinadab, eles pegam a arca do Senhor, da aliança, colocam sobre aquele carro de boi. E nós vimos que os filhos de Abinadab, Uzá e Aiô, eles vão conduzindo ali aquela carruagem. E conforme os bois vão andando, aquela arca que representa a presença de Deus, ela vai pendendo para cair. E nós vimos que Uzá e Aiô, que ali estavam conduzindo aquela carruagem, cheios de boas intenções, tentou segurar a arca, arrumar a arca na carruagem para que ela não viesse cair à beira do caminho. E nós vimos que quando esses dois homens, Uzá e Aiô, estenderam as mãos sobre aquela carruagem para segurar a arca, a Bíblia diz que Deus, naquele exato momento, fere Uzá e Aiô, mata ali no exato momento, naquele exato momento. E nós vimos que aquele momento de alegria que Davi estava com todo aquele povo, de querer trazer a presença de Deus para Jerusalém novamente, é frustrada no meio do caminho. A Bíblia diz que Davi, ele não consulta a Deus a forma de querer trazer a arca do Senhor para Jerusalém. E nós bem sabemos que a presença de Deus, quem carregava neste tempo eram os levitas. Eles colocavam ali, os sacerdotes colocavam a arca sobre os seus ombros, representando ali a presença de Deus, e eles iam à frente carregando a presença de Deus. E nós vimos que então, quando este fato acontece, Davi ele se entristece, todo o povo se entristece, e Davi ele fica queixoso de tudo aquilo que aconteceu. Então, agora uma casa à beira do caminho, um homem por nome de Obed-edom que ali morava, um homem simples, uma família simples, uma casa simples que não tinha aparência, uma família pobre à beira do caminho. E nós vimos que ali a arca do concerto de Deus é deixada na casa daquele homem. Todo o povo volta novamente para Jerusalém, Davi principalmente frustrado por querer trazer a presença de Deus para Jerusalém da forma incorreta. E nós vimos que agora a presença de Deus, que representava aquela arca, é colocada na casa de Abinadab, na casa de Obed-edom. E quando nós podemos imaginar que quando a arca da aliança chega naquela casa simples, daquele homem simples, nós vamos ver e imaginar pelo certo que ele escolhe o melhor lugar daquela casa para deixar a arca do concerto, para deixar a arca da aliança.
Ele escolhe o melhor ambiente, o melhor lugar da sua casa, mesmo sendo uma casa simples, uma casa humilde, uma família simples, uma família humilde. Ele escolhe o melhor lugar. E podemos imaginar que todos os dias, pela manhã, no final da tarde, Obed-edom iria ali diante daquela arca, se prostrava e agradecia por ter deixado a presença de Deus entrar dentro da sua casa. E nós vimos que então, passam-se 3 meses, a presença de Deus dentro da casa de Obed-edom. E nós vimos que passa-se agora 3 meses, aquela casa é transformada, aquela casa é mudada. Nunca mais ela foi a mesma, porque a presença de Deus entrou dentro da casa. E a Bíblia diz que então Davi ele fica sabendo que aquele homem, Obed-edom, a sua casa foi mudada, a sua família foi transformada. Aquela casa que não havia alegria, aquela casa a qual a esposa de Obed-edom não gerava, os seus animais não cresciam, as suas plantações não frutificavam. Quando a presença de Deus chega, quando a arca da aliança é colocada dentro daquela casa, no prazo de 3 meses, a Bíblia diz que Deus abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tinha. A Bíblia diz que ficou 20 anos na casa de Abinadab e nada aconteceu. Ela entrou e saiu e a casa continuou da mesma forma. Na casa de Obed-edom, 3 meses, que a presença de Deus entrou dentro daquela casa. E a casa foi transformada pela presença de Deus. E o que eu quero dizer nesta noite, neste momento, neste culto, no momento que você assistir esse vídeo ao seu coração? Eu quero dizer para você neste momento que quando nós valorizamos a presença de Deus na nossa vida, nós podemos ter a certeza que a nossa vida é transformada pela presença de Deus. Hoje, não precisamos mais carregar a arca do concerto, aquele caixote que tinha 2 querubins revestidas de ouro. Não tem mais essa necessidade, porque Jesus ele morreu no Calvário. O véu do templo se rasgou, dando-nos a liberdade para adentrar no Santo dos Santos. E ali podemos sentir a presença de Deus. Hoje não precisa mais carregar a arca do concerto, porque Jesus habita dentro da nossa alma. Nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Aqui que tem que estar a presença de Deus. Aqui que tem que estar o lugar apropriado para a presença de Deus. No momento que nós começarmos a valorizar a presença de Deus dentro da nossa casa, você pode ter a certeza, a sua casa nunca mais vai ser a mesma. Talvez você já está há tanto tempo na presença de Deus e talvez muitas das vezes não aconteceu nada ainda na sua vida. Será que você tem priorizado a presença de Deus na sua vida? Será que você não tem colocado algumas coisas pequenas, que muitas das vezes se tornam-se prioridades e Deus fica em segundo plano? E neste momento eu trago uma palavra ao seu coração dizendo: faça uma reflexão na sua vida, faça uma reflexão na sua trajetória, faça uma reflexão na sua caminhada cristã e veja se Deus ele tem sido prioridade na sua vida, se Deus ele tem sido prioridade na sua caminhada, se Deus ele tem sido prioridade na sua trajetória. Porque se Deus ele tem sido prioridade na sua vida, eu creio que a sua vida, quando Deus ele entrou na sua vida, a sua vida foi transformada, a sua vida foi mudada, a sua vida nunca mais foi a mesma. Mas se continua do mesmo jeito, é porque tem alguma coisa ocupando o lugar de Deus. É porque tem alguma coisa ocupando a presença de Deus dentro do seu coração. Porque quando nós valorizamos a presença de Deus dentro da nossa vida, Deus ele muda a nossa vida da água para o vinho. Quando a presença de Deus entra dentro de uma casa, nunca mais a casa é a mesma. Nunca mais aquela família é a mesma. Porque a presença de Deus entra para transformar. A presença de Deus entra para mudar. A presença de Deus entra para mudar o cenário, para tirar toda a tristeza, para tirar toda a angústia, tudo que não provém na presença do Senhor. E neste momento eu quero profetizar e declarar que a presença de Deus está entrando aí dentro da tua casa neste momento. Que a presença de Deus está habitando dentro do teu coração neste momento. Que esta angústia que você está sentindo aí agora vai sair pelo poder do nome de Jesus. Que essa tristeza que está tentando amargurar a tua alma vai sair em nome de Jesus. Eu profetizo, receba a presença de Deus aí agora. Valorize a presença de Deus. Priorize a presença de Deus. Chame a presença de Deus para dentro da tua casa.
Chama a presença de Deus para dentro do teu coração. Diga para o Espírito Santo, dizendo: Espírito Santo, abraça a minha vida. Eu quero ser cheio da tua presença. Eu quero que a tua presença entre dentro da minha casa e habite comigo 24 horas. Porque nós sabemos que não é por longos tempos. A Bíblia diz que 3 meses que a arca do concerto ficou na casa daquele homem, a casa foi mudada. Deus abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tinha. Eu quero profetizar que a presença de Deus está entrando aí dentro da tua casa agora. E tudo aquilo que não era da presença de Deus, que não provinha de Deus sobre a tua vida, está saindo pelo poder do nome de Jesus. Se você está enfermo, seja curado agora pelo poder do nome de Jesus. Se você está depressivo, seja agora curado dessa depressão em nome de Jesus. Se você está possesso por algum espírito, seja libertado agora pelo poder do nome de Jesus. Se você está amargurado em espírito, receba a presença do Espírito Santo, que alegra a tua alma neste momento em nome do Senhor Jesus. Peça para que Deus ele venha entrar dentro da tua casa neste momento. Peça para que a presença de Deus ele venha encher o teu coração de alegria. E eu quero profetizar e declarar que ainda no decorrer deste ano, que até o final deste ano, até dia 31 de dezembro, à meia-noite, Deus ele vai fazer uma grande reviravolta na sua vida. Receba esta palavra neste momento. Até o dia 31, às meia-noite deste ano 2025, uma grande reviravolta vai acontecer. Mas por isso, valorize a presença de Deus. Atrai a presença de Deus para dentro da tua casa. Peça para que Deus venha permanecer 24 horas aí dentro. Porque é a presença que nos sustenta. É a presença que nos fortalece. É a presença que nos anima e nos encoraja todos os dias. Eu quero orar pela sua vida, Pai, em nome de Jesus. Segundo esta palavra que nós ministramos nesta noite sobre esta vida que está aqui nos assistindo, Senhor. Eu peço, Pai, que a tua presença entre dentro desta casa agora. Eu peço que a tua presença entre agora dentro desta vida, dentro deste coração que está me assistindo, Pai. E que toda tristeza, toda amargura, todo aquilo que não provém de ti sobre esta vida venha sair em nome de Jesus, meu Deus. Em nome de Jesus, receba a presença de Deus sobre a tua vida agora. E eu declaro mudança sobre a tua casa. Eu declaro mudança sobre a tua história, sobre a tua família. Sobre todos os teus projetos, sobre todos os teus planos, sobre todos os teus sonhos. Tudo aquilo que você pensou que estava frustrado, estava acabado. Deus ele manda te dizer neste momento. E Deus ele põe um ponto final neste fracasso. E a partir deste culto, deste momento, você começa a vivenciar uma nova história. Você começa a vivenciar um novo tempo. E até o dia 31 à meia-noite, se prepare. Porque Deus ele vai fazer uma grande reviravolta na sua vida. Valorize a presença de Deus. Peça para que Deus ele venha habitar contigo. Dentro da tua casa. Por onde você andar. Por onde você passar. E com tudo isso, Deus ele vai abençoar. Mais do que você já é abençoado. Que Deus te abençoe. Este foi mais um culto no seu lar. Compartilhe esta mensagem com mais alguém e ajude a edificar vidas que se encontram abatidas, tristes, através da presença de Deus. Deus abençoe. Este foi mais um culto no seu lar.